pessoal, somos um grupo de acadêmicos do quarto período de Direito do Unifacema e iremos dar início à apresentação do nosso TDE sobre os reflexos da pandemia na responsabilidade civil das relações obrigacionais, na matéria de Direito Civil, Obrigação e Responsabilidade Civil, ministrada pela professora Patrícia Chimenez. Me chamo Tássila e, de início, repassarei algumas noções introdutórias para que seja possível a compreensão do que será exposto aqui. Sem mais delongas, diante do atual cenário de pandemia da Covid-19 em que nos encontramos, pessoas tentam se adaptar a um novo modo de viver, né, na procura de soluções cotidianas diversas para o seu sustento. No direito, sente-se também o impacto dessas transformações, visto que é notória a busca por meios de alternativas de mediação de conflitos nos diferentes cenários encontrados na pandemia. Partindo dessa premissa, relativa ao direito, nós temos o maior reflexo dos efeitos da pandemia nas relações obrigacionais ou no direito obrigacional dentro da esfera do direito civil. Essa relação obrigacional, ela acontece por meio de um contrato, que é um acordo entre as partes, mediante o interesse mútuo, o qual respeita todos os parâmetros legais e promove obrigações e direitos para as partes envolvidas. Esse contrato ele tem como objetivo de adquirir, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Na realização desses contratos, na celebração desses contratos, dentro do cenário que nos encontramos de pandemia, surgem, né, eventuais conflitos. E esses conflitos serão solucionados pela responsabilidade civil. E a ideia de responsabilidade civil está diretamente relacionada à noção de não poder prejudicar o outro, não prejudicar o outro. E pode ser definida como a aplicação de medidas que obrigue alguém a reparar o dano causado a outra pessoa em razão de sua ação ou omissão. E diante do exposto, nós veremos agora detalhadamente alguns reflexos da pandemia dentro das relações obrigacionais com os meus amigos que deram sequência à apresentação. Bom, eu sou Maria Raimunda e dando continuidade, né, primeiramente um desses reflexos dessa nova realidade ao que a minha amiga falou, desse novo cenário, como muitas pessoas falam, desse novo normal. Nas relações obrigacionais, nós nos encontramos diante de uma impossibilidade de cumprimento das obrigações, dos contratos, das prestações, enfim. Aqui eu vou só colocar como ela é classificada, né, que quanto ao seu tempo, ela é classificada como temporária ou definitiva. E como o próprio nome já diz, a temporária é aquela que apenas vai ser adiada por um determinado período, por um determinado tempo, e a definitiva é aquela que se extingue definitivamente. E ela também pode ser classificada quanto ao seu cumprimento, que ela pode ser absoluta ou relativa. A absoluta é aquela que se extingue completamente, não há nenhuma possibilidade de ser executada, e aí libera-se o devedor. E a relativa é aquela em que não exclui o devedor da sua obrigação, e aí continua mantendo um vínculo. Certo. Eu vou colocar aqui esse momento incerto de cumprimento ou de utilidade de prestação, tá? Eu coloquei aí que o Código Civil prevê a possibilidade. Bem, meu nome é Joelson, sou acadêmico de Direito, e eu quero continuar aqui dizendo que o Brasil, ele vem passando por um momento já um pouco longo de crise econômica. Por conta dessa pandemia do coronavírus, onde afetou todo mundo, isso ficou mais grave ainda, principalmente para as empresas que muitas fecharam suas portas. Tá? Por conta da pandemia, pelo novo coronavírus, diversas empresas tiveram que fechar suas portas, isolamento social, ninguém sabe quando terá fim, ninguém sabe quando que vai vir uma vacina. É um momento incerto no mundo. E, assim, muitas pessoas deixaram de cumprir as suas obrigações contratuais. E eu admiro muito a nossa legislação, que ela tenta abranger o máximo de casos possíveis. E o artigo 393 do Código Civil vai nos falar.
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Bem, assim, de acordo com a nossa legislação, é entendido que força maior, um evento imprevisível, que foi o novo coronavírus, uma parte deixar de cumprir as suas obrigações contratuais, ela não responde pelos prejuízos decorrentes. E a sua responsabilidade ela vai ser de modo, não subjetivo, mas de modo objetivo, onde pouco importa se houve dolo ou culpa. Isso não é investigado. Então, resumindo, nesse tempo de pandemia, o melhor a se fazer mesmo é buscar um consenso entre as partes. E os contratos firmados nesse momento, ele deve ser levado em conta o cenário atual, o cenário incerto. Meu nome é Andressa Corina, irei falar um pouco sobre a expectativa legítima de cumprimento. A pandemia do coronavírus tem interferido na expectativa de cumprimento de diversos contratos e sua eventual frustração. Nos contratos de seguro, os efeitos da pandemia sobre uma diversidade de garantias contratadas podem ser distintos. Nos seguros de pessoas celebrados no Brasil, em especial seguros de vida, é recorrente a cláusula de exclusão de coberturas securitárias de mortes causadas por epidemias e pandemias, declaradas por autoridades competentes, o que é o caso. Sendo seu principal fundamento legítimo evitar que esses eventos, no qual não saibamos quando irá terminar, acabem prejudicando as solvências dos seguradores. Só que até o momento, o número de mortes causada pelo coronavírus não tem interferido ou prejudicado na solvência dos seguradores e muito menos dos resseguradores. Outra situação é o que acontece nos planos de assistência à saúde. A opção do legislador brasileiro é assegurar a cobertura por intermédio de um plano de referência, havendo assim uma expectativa legítima de cumprimento do contrato dos consumidores do plano de assistência à saúde, tutelada pelo direito. Nisso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar acabou implementando em seu rol de procedimentos e eventos um exame de detecção de coronavírus que está disposto na Resolução Normativa número 453, de 12 de março de 2020. Agora me chamo Sávio e vou falar da pandemia e os preços de produtos e serviços. Bom, a política de formação de preços é natural e ela se forma de acordo com o livre comércio, a liberdade que nos permite a Constituição Federal e de acordo com a procura e a demanda. E o que mudou durante essa pandemia? Principalmente produtos de limpeza, em geral, em combate ao novo coronavírus. Álcool em gel, todo mundo passou por isso, álcool em gel e várias outras coisas de limpeza tiveram um aumento absurdo de preço durante esse período. Depois foi se regularizando com o tempo, só que o que aconteceu no começo? Basicamente, não era um produto tão comum, tão necessitado como a gente necessita agora. E a demanda foi muito, muito grande. Não tinha toda aquela oferta no mercado. Além disso, muitos comerciantes se aproveitaram disso, houveram várias denúncias por PROCON de todo o país de aumentos absurdos. E é isso que tanto a Constituição defende o livre comércio, mas também defende a proteção ao consumidor, que são coisas que devem ser balanceadas, já que nessa época não só os produtos de limpeza, mas várias outras coisas que tiveram uma procura muito maior, tiveram um aumento absurdo. Em casos de como é que eu posso dizer? Em casos de cartel, em casos que os comerciantes combinavam ou os produtores, quem produz, de fixar um preço, basicamente, ou uma coisa, um preço elevado, aí acaba que fere a proteção do direito do consumidor, já que a Constituição, mesmo defendendo o livre comércio, não permite coisas absurdas, deve-se observar o preço de mercado, a média, não pode usar a desculpa da pandemia para se aproveitar do consumidor.
que a gente observou bastante durante esse período. Obrigado. Olá, meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre a responsabilidade do fornecedor ou danos ao consumidor. Nos acidentes de consumo, geralmente, o fornecedor não responde perante o consumidor por aqueles danos causados por força maior, por causa de força. E, em se falando da teoria geral do contrato, no regime geral do contrato, temos que a impossibilidade de cumprimento da razão por motivos de força maior do coronavírus, ela exclui como regra essa responsabilidade do devedor. E nos contratos de consumo, a impossibilidade de cumprimento por um fato que não é imputável, alguns elas ficam sobre a responsabilidade pelo vício do produto ou também pelo serviço. Isso está previsto lá no artigo 18, 22 civil. Quando não se trata de inadequação ou impropriedade ou incerteza quanto à prestação, esse regime ele fica na responsabilidade por inadimplemento da obrigação. Boa tarde, meu nome é João Pedro e eu vou explanar um pouco sobre o projeto de lei de número 1179 de 2020. Como já visto aqui nessa apresentação, os problemas jurídicos decorrentes a novo Covid-19 são vários. E para resolver esses problemas, um dos meios que foi encontrado foi a criação desse projeto de lei. E um dos artigos está o artigo 6º e o 7º, estão contidos no capítulo 4, e eles versam sobre os contratos. No artigo 6º está escrito: as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19 na execução dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393, aqui já apresentado, do Código Civil, não terão efeito jurídico retroativo. Ou seja, esse artigo, como nós vemos, ele dá uma segurança para aqueles que têm um contrato, já que, como também dito aqui, o artigo 393, ele dá, sim, uma brecha para que os contratos, em caso de força maior, como é o caso, eles sejam cancelados. E na pandemia, esse período, o artigo 6º propõe que o artigo 393 só possa ser invocado caso seja o Covid-19 o principal agente da invocação desse artigo. Um exemplo claro era que, caso eu tenha uma árvore e faça a manutenção dela, essa manutenção seja feita com alguém contratado. E devido à pandemia, eu não posso contratar essa pessoa. E a minha árvore causou danos ao carro de alguém. Nesse caso, eu posso invocar esse artigo 393, já que, por conta do Covid-19, eu não posso chamar o contratado para fazer a manutenção da árvore. Ou seja, esse acidente foi em decorrência do coronavírus. Outro artigo presente nesse capítulo 4 é o artigo 7º, que ele vai versar sobre os artigos 479 ao 480 do Código Civil. Está escrito no artigo 7º. Não se consideram fatos imprevisíveis para o fim exclusivo dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Também está no artigo 7º. As regras sobre a revisão contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor e na Lei número 8.245, de 18 de outubro de 1991, não sejam ao disposto do caput deste artigo, artigo 7º. Para os fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas do artigo
do artigo do Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre as empresas ou os empresários. Nesse caso, nós vemos que a segurança jurídica também é vista aqui, já que se motivo da Covid-19 aconteça algum dos fatores aqui citados presentes nesse artigo 7º, não vai ser motivo para o fim do contrato presente. Boa tarde e muito obrigado. Oi, meu nome é Neide. Estou aqui para fazer uma breve conclusão sobre os efeitos da pandemia. Pois bem, os efeitos da pandemia do coronavírus sobre as relações obrigacionais, tanto no âmbito das relações civis, empresariais, quanto nas relações de consumo, provocam exames nos institutos atinentes, a perturbação das prestações e da impossibilidade de cumprimento dos contratos. Frente a uma realidade de riscos excepcionais, a prevenção, a preservação, aliás, do interesse das partes no contrato rivaliza com as exigências de interesse público. Ou seja, como o nosso colega Sábio falou, quando o Covid veio, ele trouxe consigo vários reflexos negativos, não só para a sociedade em si, mas também para o âmbito jurídico. Afetou muitos empresários, não só os empresários, mas também os consumidores, com o excesso de valores dos produtos, as empresas com a falta da venda dos próprios produtos pelo excesso de valores, e tudo isso acabou meio que afetando a uma sociedade como um todo, inclusive o âmbito jurídico.